Deixar aqui a janela. Pessoal, é que ele vai começar a gravar, ainda tá... Gente, olha só, se eu começar a travar, que a internet aqui em casa esses dias não anda muito boa, e se começar a travar, eu vou rotear do meu celular, tá? Se vocês começarem a me escutar travado, Leandro, tô travando, teu áudio tá travando, me avisem que eu vou tirar a internet daqui e vou colocar o 4G, tá bom? Porque eu já tô providenciando essa questão da internet aí, que aqui em cima onde eu fico é uma porcaria, o sinal não chega direito. Vamos lá, pessoal. A aula que eu preparei hoje para vocês, tá? A aula que eu preparei hoje para vocês tem um pouco de Física 2 e tem um pouco de Física 1, porque sexta-feira a gente não vai ter aula, tá? Como a gente não vai ter aula na sexta-feira, hoje eu vou preparar para vocês um listão, tá bom? Eu vou colocar exercício de tudo que a gente viu até agora em matemática e física, tá? Eu estou pensando em colocar aí, no mínimo, uns 40 exercícios, somando tudo, para vocês fazerem ao longo desse feriado, tá? Com um pouquinho de cada coisa que a gente viu até agora. Tudo de matemática 1, tudo de matemática 2. A ideia não vai ser colocar questões muito difíceis, mas questões que vocês lembrem do conceito, né? Lembrem da fórmula que precise ser usada. Nada que tome muito tempo de vocês, tá? Então, vou mandar isso para vocês, vou mandar isso hoje, que é para vocês começarem a fazer amanhã. Vou mandar hoje até o final do dia. Só não sei que horas eu vou ter tempo para fazer isso, porque com um filho de 5 meses em casa, a gente nunca sabe que horas vai dar para fazer as coisas. Mas vamos lá. Pessoal, essa parte de anomalias da visão, eu ia dar para vocês na semana que vem, mas eu resolvi antecipar, porque semana que vem eu já quero começar ondas com vocês na parte de Física 2, tá? A gente vai fazer aí pelo menos umas três aulas de ondas, que é muito importante. Primeiro, obviamente eu não tenho a pretensão aqui, deixa eu apresentar isso aqui para vocês. Vai ficar maior para vocês, como eu não vou escrever aqui, tá tranquilo. Pessoal, o olho humano, né? Isso aqui, obviamente, não tem pretensão alguma de ser uma aula de biologia, então eu só vou destacar o que a gente vai precisar aqui do olho humano para a ótica, né? Aqui vocês estão vendo os diversos componentes do olho humano, que eu não tenho a menor pretensão de falar sobre eles, até porque eu não sei o que cada um faz, tá? Eu só sei o que o cristalino faz. O cristalino, na verdade, pessoal, ele é uma lente biconvexa, tá? E como ele está imerso no ar, essa lente biconvexa ela é de borda fina, então vai ser uma lente convergente. Então, nós nascemos com um par de lentes convergentes, uma em cada olho. O nome dessa lente biconvexa é o cristalino. Por isso que eu fiz de verdinho aqui o desenho de uma lente de borda fina, uma lente convergente. Lembrando que nem toda lente de borda fina é convergente. Isso só acontece quando a lente está imersa num meio cujo índice de refração dela é maior, tá? Ou seja, quando o N da lente é maior que o N do meio, a de borda fina vai ser convergente. E o que me interessa é a retina. A retina, pessoal, é onde a imagem se forma, tá bom? A gente tem aqui milhões de células fotossensíveis, tá? Tem também aqui aquilo que vocês aprendem em biologia, cones e bastonetes, esses tipos de célula, tá? Que existem aos milhões na retina, elas estão nessa região aqui, tá bom? E quando a imagem é formada, ela é formada de cabeça para baixo. Então, na verdade, tudo que a gente enxerga é de cabeça para baixo. Agora, quando essa imagem, tá? Ela é decodificada, porque quando a onda luminosa chega, né? Existe um processo químico, né? Existe um processo bioquímico, né, porque envolve biologia e química, que transforma essas ondas em impulsos elétricos, tá bom? Aí eu não sei que tipo de hormônio é liberado, se é liberado algum hormônio, que substância é liberada, eu não faço a menor ideia disso, porque essa não é a minha área, essa é a área da biologia, tá? O que eu posso falar para vocês em física é que a imagem é formada de cabeça para baixo
E quando essa imagem, tá, ela vai para o nervo óptico, tá, existem vários processos extremamente complexos que giram essa imagem de cabeça para baixo de novo, tá? Então, uma imagem direita é vista como invertida e depois ela volta a ser uma imagem direita, tá? Se não existisse esses processos, a gente ia enxergar tudo de cabeça para baixo, tá? Mesmo processo da câmera. A câmera fotográfica, quando ela capta a imagem do objeto, ela registra ali no filme de cabeça para baixo, tá? Então você tem que virar o filme de cabeça para cima para poder enxergar a imagem. E o que que acontece, pessoal? O foco dessa lente, da nossa lente, do nosso cristalino, que é a lente presente no nosso olho, ele é variável. A gente consegue tornar essa lente pouco convergente ou a gente consegue tornar essa lente muito convergente. Aí existem uns músculos nessa região aqui, tá? Chamados de músculos ciliares, é eles que fazem esse trabalho, tá? Se vocês colocarem o dedo na frente de vocês, tá? E focalizarem o computador, vocês vão fazer um determinado esforço de acomodação visual. Agora, se do computador rapidamente vocês trocarem para o dedo de vocês, vocês vão perceber que dói um pouquinho o olho, né? Porque você está fazendo isso. Você está contraindo o músculo ciliar, ele está pressionando o teu cristalino, ele está contraindo um pouquinho, tá? Para mudar o foco. Então, o foco da nossa lente é variável. Quem é responsável por essa variação são os músculos ciliares. Deixa eu autorizar alguém aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse esquema do olho humano? Alguém não entendeu muito bem o que eu falei? Se alguém não tiver entendido o que eu falei, pode ficar à vontade. Isso é só mostrar para vocês o funcionamento. Aí, pessoal, a gente tem as anomalias da visão, né? Eu vou falar sobre miopia, hipermetropia, presbiopia e astigmatismo. Existem outras anomalias, né? O estrabismo, que é o que a gente chama de vesgo, né? Existe o daltonismo, né? Que você tem uma na percepção de cores. Vou abordar, porque acho que, se eu não me engano, a biologia ela aborda isso, né? Vocês dão isso em biologia? Daltonismo, estrabismo? Fala alguém comigo aí. Vocês chegam a ver isso em biologia? Daltônico. Tainá, vê. Tipo, acho que. Pode falar, pode falar. Não, assim, não explica, mas é mais em genética isso, mas não explica assim Genética, direitinho o que de é. gene recessivo e dominante, né? É isso. Tá, beleza. Então, quando eu estiver revisando a parte de ótica, eu vou falar sobre, eu vou acrescentar essas anomalias da visão. Mas vamos lá, pessoal. A miopia e a hipermetropia são as mais importantes. Então, aqui eu fiz um esquema da miopia. Ó, qual é o problema da miopia? Globo ocular alongado ou excesso de convergência do cristalino. Deixa eu... Se alguém chegar, eu tenho que sair daqui. Miopia. Globo ocular alongado ou... Ó, chegou alguém, só porque eu... Então, vou deixar assim, que toda hora, tá? Então, a miopia, eu tenho globo ocular alongado ou excesso de convergência do cristalino. Se teu cristalino converge além da conta, tá? Ou o seu globo ocular ele é alongado demais, tá? Você vai ter um problema. Qual é o problema? As imagens não vão se formar na retina. A imagem era para formar aqui, ó, na retina. Só que ela vai se formar antes da retina, porque o teu olho é comprido demais. Se a gente voltar para esse esquema aqui, ó, o olho do míope, se for o caso dele ser alongado, ele vai ser um negocinho assim, ó. Vamos colocar um olho alongado? Olha a M que vai dar aqui. A retina do míope está aqui, ó. Como o olho do cara é alongado, a imagem nítida ela vai se formar antes da retina. Tá? E se a lente for convergente demais, também vai acontecer isso. Então, aqui eu coloquei, ó, míope, globo ocular alongado ou excesso de convergência do cristalino. Aí o que acontece? Para objetos próximos, a acomodação visual resolve. Ou seja, o míope, se ele pegar um objeto próximo, tá? Ele consegue, através dos músculos ciliares, ajustar o foco do cristalino dele, tá? Agora, o problema é quando os objetos estão distantes. Eu coloquei, ó, o problema é para enxergar objetos distantes.
Por isso que o míope enxerga mal de longe, porque quando o objeto está distante, pessoal, os raios eles vêm praticamente paralelos, tá? E aí a máxima convergência que a lente vai conseguir é aqui, ó. Ou seja, o olho do míope, por ser longo demais, ou por a lente ser convergente demais, tá? Ele não consegue pegar a imagem que vem de muito longe e fazer com que ela se forme na retina. Então, qual é a solução? É quando esses raios distantes chegarem perto do olho, eles têm que abrir um pouquinho para aí eles se encontrarem no lugar correto. Por isso que a correção é feita com lentes divergentes, tá? Que são as lentes de borda grossa, tá? Por isso que antigamente óculos de míope era fundo de garrafa. É claro, pessoal, que os óculos às vezes são para corrigir vários problemas visuais, tá? Mas o óculos de antigamente do míope era lente de borda grossa, que é lente convergente, né? Que era chamado de fundo de garrafa. Então, quando o cara tinha um óculos de fundo de garrafa, provavelmente ele tinha miopia. Eu vou mostrar para vocês que existem outros problemas, mas a miopia, a correção é com lente divergente. Hoje, com a Leandro, tecnologia, você tem óculos de míope também com lente bem fina. Fala aí. Eu não ouvi se você falou, eu acabei. Na miopia, a imagem se forma antes ou depois da retina? Cortou o que eu falei ou você esqueceu? Não, eu me distraía. Ah, tá. Na miopia, ó, a imagem ela vai se formar antes da retina. Aqui, ó. E os raios luminosos, eles se invertem? Não, aqui não. Esquece inversão de raio luminoso. Foca para esses problemas da visão se a imagem se forma na retina, antes da retina ou depois. Mas não, Essa aqui. Fala aí, pode falar. mas não tinha um negócio de que, tipo, o raio luminoso, quando ele para se formar antes da retina, ele se cruzava, ou depois da retina ele era. Ele. Não tinha um negócio desse? O que acontece é o seguinte, Milena, eu estou fazendo aqui um esquema altamente simplificado, tá? Da formação das imagens, tá? Eu estou procurando não pegar um objeto complexo, eu estou procurando fazer um esquema muito parecido com o esquema que a gente veio estudando até agora em espelho e em lente, né? Não sei se você reparou, eu coloquei aqui um objeto, né? Primeiro raio vem paralelo, e aí ele converge passando pelo foco, tá aqui o foco da lente, né? E o segundo raio, ele liga o topo do objeto ao centro óptico e não sofre desvio, onde ele se encontra ao final da imagem. Eu estou usando esse esquema simplificado, tá bom? Então, ó, aqui é o final da imagem. A imagem se forma aqui para esse objeto. Você entendeu isso aqui? Aham, entendi. Porque o problema é quando vocês falam assim, ah, mas tinha um negócio, como eu não sei que negócio é esse, eu não posso te falar sobre uma coisa que eu não sei, entendeu? Se vocês falam assim, não tinha uma parada que tinha um bagulho, que invertia, só se você me mostrar, fala, Leandro, eu tô falando disso aqui, entendeu? É esse esquema aqui. Aí, em cima do que você me mostrou, eu vou te explicar. Depois, se você conseguir achar o que você está falando especificamente, você me manda no privado, que aí eu te explico o que é aquilo que você está me falando, tá bom? Beleza, foi um negócio que eu lembrei, mas eu posso ter confundido também, mas obrigada. Pois é. O negócio que você lembrou que você talvez pode ter confundido, eu não faço a menor ideia do que seja. Então, não tenho como te explicar em cima disso. Você precisa me falar exatamente o que é. O lance é o seguinte: o olho humano normal, tá? Ele vai formar a imagem na retina. O olho humano míope, como ele é mais alongado ou a lente é convergente demais, ele acaba formando, os raios acabam convergindo antes da retina, tá? Então a imagem se forma aqui e era para se formar aqui atrás. Qual é a solução? Você vai colocar uma lente divergente, porque a hora que você colocar uma lente divergente, esse raio que vem paralelo, ele vai abrir um pouquinho e aí ele vai convergir no lugar certo. É claro que esse cálculo ele é feito quando você vai a um oftalmologista, né? Ele vai te colocar naquela máquina lá, ele vai ver qual é o grau da lente que você precisa e existe uma equação para isso. Existe um programa que ele joga, alimenta lá os dados, tamanho do teu globo ocular, faz uma série de medições e dá exatamente quantos graus em cada olho. Não necessariamente você vai ter um problema igual nos dois olhos. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a miopia?
Então vamos para o próximo. A hipermetropia é o contrário, ó, é o globo ocular curto demais ou teu cristalino não tem muita convergência, né? Ele converge pouco. Se teu cristalino converge pouco, o problema é que a imagem vai ser formada depois da retina. Ou se o seu olho é curto demais, né? Se a gente voltar para o desenho aqui do olho, o olho de quem tem hipermetropia, ele é curto. Então, a imagem se forma depois da retina. A retina do olho do cara que tem hipermetropia está aqui, ó. Aqui está a retina dele. A imagem ela acaba se formando depois da retina. Então, o que acontece no olho com hipermetropia? Ó, globo ocular encurtado ou falta de convergência do cristalino. Vou botar uma puta cor aqui. Para objetos distantes, a acomodação visual resolve. Ou seja, quando o objeto está muito distante, ele, através dos músculos ciliares, consegue acomodar o foco para que ele consiga enxergar objetos distantes. Tá? Por quê, pessoal? Quando a gente está enxergando um objeto que está muito distante, a gente precisa fazer pouco esforço de acomodação visual. Agora, se eu pegar um objeto muito próximo, se você pegar o teu dedo, colocar próximo de você e ficar focando no teu dedo, tá? Vai chegar um certo tempo que você não vai aguentar mais, tá? Seu olho vai começar a doer, porque você está forçando muito o teu cristalino. Teus músculos ciliares estão apertando o teu cristalino, porque ele está na convergência máxima, que você quer enxergar um objeto muito próximo. Cansa ficar enxergando muito de perto, tá? Ficar vendo algum objeto muito de perto. Então, o olho de quem tem hipermetropia, tá? Ele pode ser curto demais ou ele sofre de falta de convergência. O cara que tem hipermetropia, ele não consegue, tá? É como se ele não conseguisse dar a convergência adequada para o olho. Então, quando tem um objeto que ele precisa fazer pouco esforço, aí ele está tranquilo. Porque se ele precisa fazer pouco esforço e o problema dele é fazer esforço de acomodação visual, de longe ele consegue enxergar. Agora, a hora que ele tem um objeto próximo, que ele precisa fazer um grande esforço de acomodação, ou seja, ele precisa da convergência para essa lente, aí ele não consegue, porque essa é justamente a possível deficiência dele. Ele não consegue dar a adequada convergência à lente. Agora, o que ocasiona isso, eu não faço a menor ideia. Se é um problema no músculo, podem ser vários fatores, e aí é com a biologia, tá? Então, se o problema dele é falta de convergência, como é que você corrige? Colocando uma lente convergente na frente do olho, né? Porque o raio que vem de uma distância próxima, ele vai convergir, tá? Depois ele vai convergir mais um pouquinho no cristalino dele. Aí vai conseguir formar a imagem na retina certinho. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre hipermetropia? Isso aqui é para vocês debaterem mesmo, tá? Leandro, tem óculos que falam que é óculos para descanso, não é? Ele é formado de lente de quê? Óculos para vista cansada que você está falando? É, tipo isso. Miopia, é aqui embaixo. Ah, tá, beleza. Sobre hipermetropia, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém aqui é míope? Eu e Nara. Cara, teu problema é para enxergar de longe ou de perto? De longe. Alguém aqui tem hipermetropia? Eu tenho um monte de coisa, mas eu acho que é estigmatismo e miopia. É, eu também tenho astigmatismo. Vai ver astigmatismo aqui na outra página. Tá? Sara tem hipermetropia? Ai, não sei, ele falou que tinha tanta coisa que eu nem lembro, mas eu acho que tem também. Tem problema para enxergar de perto, sem óculos? Um pouco, é mais de longe, eu vejo tudo engraçado. Assim. Ou de longe você tem que apertar o olho para enxergar quem está lá longe? É, isso aí. Então você é míope. Tem miopia e mais algum. Você pode ter miopia e mais alguma coisa, tá? Não tem como ter miopia e hipermetropia, não? Bom, eu nunca soube de um caso de alguém que tem miopia e hipermetropia. Um em cada olho que você está falando, que no mesmo olho não dá. Eu não sei se tem uma deficiência tão severa no olho que o cara tem os dois problemas, tá? Mas eu acredito que pelas características da miopia e da hipermetropia, que elas são mutuamente excludentes, tá? Mas eu vou confirmar isso com o Rômulo e com a Kemily. Mas e no caso daqueles óculos que é para perto e para longe, que tem aquele visor embaixo para leitura? Lente bifocal? Isso. Normalmente o cara pode ter dois tipos de problema. Às vezes o cara pode ser míope, tá? Porque o míope,
ele não enxerga bem de longe, né? Mas quem tem presbiopia, que é a vista cansada, não enxerga bem de perto. A presbiopia é muito parecida com a hipermetropia. A causa do problema é que é diferente. Ah, entendi. Se o cara tiver presbiopia, por exemplo, e ele tiver... Normalmente a pessoa idosa que tem presbiopia, né? Eu vou começar por ela. Então aqui, ó, presbiopia, ou chamada também de vista cansada. A capacidade do cristalino de alterar seu poder de refração, ou seja, de acomodação, tende a diminuir com a idade, ou seja, a focalizada que a gente faz aqui em objetos próximos, tá? Pressionando o cristalino, isso, como tudo no nosso corpo, vai sendo desgastado com o tempo, né? Então, ó, tende a diminuir com a idade à medida que ele perde sua elasticidade. Essa alteração caracteriza a presbiopia, que atinge a maioria das pessoas com mais de 40 anos. Estou chegando lá. A focalização de objetos mais próximos fica difícil e pode ser corrigida com o uso de lentes convergentes. Porque o cara, quando vai ficando mais velho, o ser humano, quando vai ficando mais velho, né, ele vai perdendo esse poder de convergência dele do cristalino, né? Então ele começa a ter um problema muito parecido com quem tem hipermetropia, tá bom? A diferença é que quem tem hipermetropia pode manifestar isso em idades mais baixas, como por exemplo, usam óculos, né? Quem tem hipermetropia tem menos de 40 anos, com certeza. Tá? Então, a presbiopia, a correção também é com lente convergente. O astigmatismo, quem é que falou que tem astigmatismo? Sabe? Eu tenho, Nara. Então, olha o que é o astigmatismo. Ó. O astigmatismo é uma consequência de um formato irregular da córnea ou do cristalino. Então, a córnea ou o cristalino, ou os dois, tá, de vocês, tá, são irregulares. Então, desviam os raios luminosos de maneira diferente e a imagem fica fora de foco em algumas direções. Vocês devem enxergar borrado, tá, sem o óculos. Vocês enxergam borrado sem óculos? Sim. Sara, enxerga borrado? Não enxergo. Nossa, foi mal. Enxergo tudo borrado. Tua visão é toda cagada, né, Sara? Mas sabe, mas foi depois do 3º ano, porque eu não tinha problema na vista. Depois o meu olho, não sei o que aconteceu, virou outra coisa, que eu não enxergo mais nada. Pois é, eu também sinto isso. Aí pode ser, aí é a psicologia que vai responder para vocês. Mas pode ser, tá? Inclusive tem alguns trabalhos do Freud, né? Quem gosta do assunto, que ele no começo tinha muitas pessoas que estavam ficando até cegas emocionalmente. Ele começou a investigar a psicanálise por aí, entendeu? Não é que ele começou por aí, não tenho qualificação para falar de trabalho de Freud, mas até onde eu sei, ele investigava esse tipo de situação, né, sobre as doenças emocionais, que até então não se acreditava nada a isso, até então era bruxaria, era espírito do mal, e aí ele fez um trabalho minimamente científico aí em cima da investigação desses fenômenos, né, e concluiu que tinha muita doença. Ele curou algumas doenças fazendo as sessões de psicanálise, porque eram puramente emocionais. Então, às vezes, por isso que a gente fala, isso é emocional, e de fato tem muita coisa que é emocional, que a gente manifesta, né? Então, Leandro, pode falar. só uma coisa, é que eu já ouvi falar que o grau tanto de miopia quanto de astigmatismo pode retroceder, né? Você sabe, tipo, como isso acontece? Ou é da biologia isso? É mais da biologia do que da física, porque o grau de uma lente é a vergência, 1 sobre o foco, né? Você vai ter que, o que eu posso te falar de física, é que para você mudar o grau da lente, você vai ter que mudar o foco. Aí eu não sei, eu acho, o Inara, que o próprio crescimento da pessoa, agora, eu não sei o quanto o olho cresce em relação ao resto do corpo, né? Mas o próprio crescimento, desenvolvimento da pessoa pode fazer com que esse foco se altere e corrija-se naturalmente um problema. Mas eu preciso confirmar isso com os professores de biologia, tá? Ah, tá, beleza. Eu vou entrar numa área que não é minha. Aí começa a ser perigoso, que a gente começa a falar um monte de merda, entendeu? E a internet hoje, o pessoal grava exatamente o momento que você falou merda, corta a parte que você falou que não tem certeza, né? E que precisa perguntar para quem sabe. Aí fala assim, olha o que um professor de física faz quando começa a falar de biologia. Aí posta lá 30 segundos você falando merda. Né? A internet tem muito disso hoje. Então, pode ser que aconteça, tá? Mas pode ser que seja um outro motivo que eu não faço a menor ideia, porque é de biologia. Então, a correção do astigmatismo é feita com lente cilíndrica. A gente não estuda esse tipo de lente, tá? Com equações aqui no nível médio, tá?
que tem curvaturas desiguais e compensa a curvatura desigual do olho, tá? Então, ele pega o olho que tem a córneo cristalino desigual, coloca uma lente que consegue dar uma compensação, né? Consegue compensar de alguma forma essa irregularidade, tá bom? Então pode ser que vocês tenham miopia e astigmatismo, hipermetropia e presbiopia, hipermetropia e astigmatismo, tá bom? Agora, miopia e hipermetropia no mesmo olho, eu nunca posso perguntar para um oftalmologista se o cara consegue ter tudo ruim, mas eu não acredito que não. Nunca vi alguém que tenha miopia e hipermetropia, ou uma em cada olho. Pelo menos eu não conheço, tá? Mas não estou afirmando aqui que existe ou que não existe. Simplesmente não sei. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essas anomalias visuais? Isso aqui, pessoal, dificilmente vai cair em vestibular, tá? Isso aqui é mais para o conhecimento de vocês. Se for cair em vestibular, pode cair no Enem, tá? Porque o Enem ele gosta de pegar essas aplicações. Pegar essa física do corpo humano e colocar na prova, tá bom? Então, é bom saber isso aqui, até como conhecimento geral, porque isso é uma aplicação de lente, tá? Inclusive, tem essa parte, pessoal, ela é muito mais profunda, tem muito mais coisa por trás, tá? Existe a equação dos fabricantes de lente, a equação de Rayleigh, né? Existe associação de lente, essa matéria de lente, quando ela é vista com profundidade, ela é muito maior, lente, espelho, tá? A gente só pega, como a gente tem que dar o que cai no vestibular, a gente acaba cortando muita coisa. Agora eu vou fazer uns exercícios aqui, que vocês me mandaram, tá? Nara, foi você que me mandou esse? Peraí que eu vou abrir aqui o caderno para ver quais que eu mandei. Eu vou dar 45 minutos de uma física e 45 de outra. Tá? Isso aqui, pessoal, eu não dei para vocês, tá? É porque essa questão, ela caiu uma vez e caiu na FESA. Obviamente, eu só coloquei aqui porque quem for fazer o vestibular da FESA, que é uma particular de medicina, pode encontrar esse mesmo tema. Aí provavelmente vai ser uma questão repetida só colocando os valores. Por isso que eu coloquei aqui. Eu mandei essa sim. Essa questão, ela fala sobre um chamado sistema afocal de lente. Pessoal, tem alguns assuntos na física e na matemática, estou falando só dessas duas, porque são as duas que eu dou para vocês. Eles são raros de cair, tá? Porém, quando eles caem, só quem viu vai acertar. Porque como isso não é visto maciçamente no terceiro ano, né? Ou seja, os professores costumam não dar isso em sala de aula, o que não significa que isso não pode ser cobrado, tá? Por exemplo, tinha muito assunto que nunca caía no Enem, por exemplo, foi cobrado pela primeira vez e agora está todo mundo dando, né? Então, esse é um assunto que nunca caiu, tá? Já caiu em vestibular de particular de medicina, por isso que eu peguei essa questão aí da FESA. Mas ele tem uma aplicação prática, porque isso é usado em telescópio, tá? Sistema focal de lente, é uma associação de lente. Por isso que eu falei para vocês na aula de lente, que binóculo, telescópio, microscópio, é uma associação de várias lentes, também tem espelho na parada, é um conjunto óptico complexo. No sistema afocal de lente, a ampliação do objeto é a razão entre o foco da lente número 2 e o foco da lente número 1. No caso aqui, a gente está tendo uma redução da imagem, né? Por isso que esse objeto, que teoricamente tem 30 centímetros de altura, ele passa a ter 10, tá? Então, isso aqui é a ampliação. F2, eu não dei essas fórmulas porque isso aqui é muito raro, tá bom? Mas para quem for fazer o vestibular da FESO, pelo menos, tá? Ou quem quiser fazer uma aposta nos outros vestibulares, está aí uma questão para ser aposta. E o lance é o seguinte: o que é um sistema afocal? Um sistema afocal é quando o raio ele vem paralelo e após passar por duas ou mais lentes, ele emerge paralelo. Normalmente é um sistema de duas lentes, tá? Quando o raio vem paralelo, ele emerge paralelo. Porém, o tamanho da imagem é ampliado ou reduzido.
A distância entre essas lentes, que a gente vai chamar de D, ela é a soma dos focos F1 e F2. Então, esses são os dois conceitos de lente afocal. Tá? Então, nessa questão, a ampliação é 1/3, né? Por quê? O raio que emerge com altura de 10 centímetros, e o raio que incide com uma altura de 30. Então, é 10 sobre 30, igual a F2 sobre F1, 1/3 igual a F2 sobre F1, e da distância igual à soma dos focos, ou seja, para a lente ser afocal tem que acontecer isso aqui, a distância entre as lentes é 10, tá? O foco da primeira lente, pessoal, essa distância aqui eu vou chamar de x. Se não tivesse a lente divergente, esse raio que vem paralelo, quando ele passa pela lente convergente, ele segue a sua trajetória e converge pelo foco. Então, o foco dessa primeira lente convergente, tá? É 10 mais x. E o foco dessa lente divergente, ela é x, ó. Porque se você olhar só para a lente divergente, o raio que incide na direção do foco, quando ele atravessa a lente divergente, ele emerge paralelo. Só que como a lente é divergente, o foco é negativo. Então você somaria com menos x. Por isso que você verifica isso aqui, por isso que esse sistema é afocal, tá? Então, ó, se você aplicar esses conceitos aqui, você vai ficar com o foco número 2, que é x, e você vai ficar com o foco número 1, que é 10 mais x. E quando você usar esse conceito aqui, tá? Quando você usar esse conceito, você tem que usar os focos positivos, tá? Por quê? A divisão de dois números positivos que dá dois números positivos. Que ou você coloca, que 10 sobre 30 dá positivo, né? E para dar positivo, ou os dois são negativos ou os dois são positivos, tá? Como foco, no caso, eu vou colocar aqui os dois valores positivos. Então vai ser 3x igual a 10 mais x, 2x é igual a 10, x é igual a 5, tá? Então o foco da lente divergente, da lente convergente, que é o foco número 1, que é 10 mais x, dá 15, tá? Por isso que o gabarito dessa questão é 15. Tá bom? Eu só coloquei essa questão aqui porque tem gente que vai fazer FESA. Tá bom? Se fosse um preparatório única e exclusivamente para público, ou seja, se quem for fazer só pública, tá? É muito difícil cair esse conceito. Pode cair. Tá bom, Inara? Era assim que tinha que fazer essa questão. Você não tinha obrigação nenhuma de saber fazer isso, tá? Beleza. E eu também não ia ficar gastando tempo de teoria, né, perdendo muito tempo para explicar uma questão que, por exemplo, nunca caiu em uma faculdade pública, que caiu uma vez numa particular de medicina. Né? Ou seja, preferi explicar na questão, no exercício. Tá? Então, sempre quando tiver um sistema afocal de lente, a ampliação é a razão entre os focos e a distância entre as lentes é a soma dos focos. Tá? Isso é difícil até de vocês encontrarem na internet ou em livro, essa parte de associação de lente. A outra questão que você me perguntou, Inara, foi essa aqui. Essa aqui cabe a gente fazer, porque isso aqui pode estar presente. Não foi essa aqui que você me mandou? Sim. Essa questão é o seguinte, ó. Um objeto MN está colocado sobre o eixo principal de uma lente delgada convergente de 40 centímetros de distância focal, conforme mostra a figura. A extremidade N situa-se no ponto médio da distância entre F e 2F. Determine o comprimento da imagem M', N' fornecida pela lente para o objeto MN. O lance é o seguinte. Eu vou olhar só o ponto N. Eu vou determinar onde está a imagem do ponto N e vou determinar onde está a imagem do ponto N. Isso que eu vou usar para descobrir o tamanho desse objeto. Como aqui é o ponto médio entre F e 2F, e o F vale 40, eu sei que tudo aqui vale 80, então essa distância ela vale 60. Entendeu que essa distância vale 60, Inara? Aham. E que isso aqui é o P? Aham. Então, 1 sobre F igual a 1 sobre P,
mais 1 sobre pelinho. O foco é 40. O P é 60. Então, vai ficar 1 sobre pelinha igual a 1 sobre 40 menos 1 sobre 60. O MMC aqui vai dar 120. Aqui vai ficar por 3, aqui por 2. Vai ficar pelinha igual a 120 centímetros, tá? Então, a imagem do N está a 120 centímetros, do N de neném, tá? Ou seja, ela está depois desses 80 aqui, ó. Ela está por aqui. Deixa eu tentar dar uma separada aqui na questão. A imagem do N está por aqui, ó. N'. Tranquilo, Inara? Aham. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o M. Isso aqui eu fiz para o N. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o M. Só que, ó, 1 sobre F. A diferença é que a distância do M até a lente é de 80. 1 sobre 80 mais 1 sobre pelinho. Se você calcular o pelinho aqui, vai dar 80. Então, o M, ele está exatamente aqui, ó, o M'. Então, se o N' está a 120 e o M' está a 80, você concorda que o tamanho do objeto é 40? Aham. Que o objeto seria isso aqui. Entendeu essa questão? Entendi. Você tinha que pegar os dois extremos do objeto, achar o pelinho de cada um, e aí o tamanho dele vai ser a diferença entre esses pelinhos, tá certo? Beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Eu acho que a outra que você me perguntou foi essa daqui, ó, né? Isso. Já deixei feito aqui para me ajudar. O lance é o seguinte, essa questão número 15, tá? Fala, ó, a figura mostra um raio luminoso incidente numa lente esférica e delgada, divergente, cujos focos principais F e F' estão indicados. Observe que a direção do raio incidente contém o foco principal F. O raio emergente, que representa melhor a trajetória desse raio incidente depois de refratado pela lente, é... O lance é o seguinte, esse caso aqui, tá? Que o raio luminoso ele vem na direção do foco, ele não é nenhum dos casos que a gente estudou na teoria de lente, tá? Nenhum daqueles 3 raios que eu mostrei para vocês. Agora, em todos os casos, deixa eu tentar fazer um esboço rápido aqui, ó. Porque isso é uma maneira de dar uma revisada. Só um minuto. E que a régua não quer ir. Eu não sei por que a régua não quer ir, enfim. Então você está com vontade própria. Só um minuto. Vou fazer a mão livre. Agora foi, mas arrastar que é bom nada. Como eu preciso arrastar a régua, vai a mão livre então, tá? Então aqui eu tenho o eixo. Aqui eu vou colocar uma lente divergente. Aqui é uma lente divergente, tá? É uma lente que tem borda grossa. Quando ela está imersa no ar, a lente divergente é a lente de borda grossa. Quais são os raios que vocês precisam saber da lente divergente? Ó, aqui é o centro óptico, aqui é o foco imagem da lente divergente e aqui é o foco objeto, tá? Reparem que esses raios eles estão na direção contrária, né? Só que o que acontece? Quando o raio ele vem paralelo, ele diverge na direção do foco imagem. Tá? Ele diverge exatamente nessa direção. Então a trajetória do raio é essa aqui. Então esse é um raio. Tá? O outro raio é o seguinte. O outro raio
Quando ele vem nessa direção aqui do foco objeto, na hora que ele encontra a lente, ele emerge paralelo. Tá? O lance é o seguinte, pessoal. A ideia da lente divergente é que esse raio, tá? Ele sempre vai procurar se afastar do eixo. Na lente convergente, não. Na lente convergente, o raio sempre procura se aproximar do eixo. A ideia dele é convergir, não é? Para algum ponto. Da lente, não. A ideia da lente é divergir. Por isso que quando você traça um raio nessa direção, na hora que ele passa pela lente divergente, todos esses casos aqui, o raio ele está se aproximando do eixo. Tá? Ó, esse convergiu muito, esse convergiu para essa posição e esse também convergiu. Tá? Ele se aproximou. Ele estava, a trajetória normal dele era a trajetória vermelha. Tudo que está abaixo dessa trajetória vermelha mostra que ele acabou se aproximando do eixo que a lente está posicionada, que é o eixo principal. O único que não fez isso, ou seja, o único que se afastou mais ainda do eixo principal foi o raio número 1, que é o nosso gabarito, tá? Ou seja, a lente divergente, ela faz isso, tá? Ela faz com que os raios que incidem nela divirjam, ou seja, se afastem mais ainda do eixo da lente, tá certo? Isso era uma questão conceitual. Você entendeu essa ideia aí, Nara? Mas isso quando ela passa pelo foco, né? Não, esse caso, tá, não foi estudado, ele não é estudado quando ela passa pelo foco. Esse desenho que você está vendo exatamente aí, ele não é estudado para a formação das imagens da lente. O que você tem que saber sobre lente convergente e sobre lente divergente é que, independente como o raio venha, porque que acontece, Nara? Quando você forma a lente, eu dei 3 raios luminosos. A imagem é formada pelo encontro desses raios luminosos. Só que nem sempre o raio vai vir exatamente em uma daquelas 3 direções. Ele pode vir numa direção aleatória. Essa direção aleatória que ele vem, tá? Na hora que ele encontrar a lente convergente, ou ele vai se aproximar do eixo da lente, né, que é o eixo X, ou ele vai se afastar se a lente for divergente. É isso que essa questão estava cobrando. Entendi. Esse aqui não é nenhum raio notável, tá bom? Apesar de parecer. Beleza. Tá bom? Ele não é nenhum raio notável, tá? Então, o que você precisava saber sobre essa questão era isso. Depois, se ficar mais alguma dúvida de lente, vocês me mandem no privado aí que eu resolvo para vocês, tá? Sara, você tinha me perguntado isso, não tinha? Diferença entre a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta? Perguntei. O lance é o seguinte. Eu fiz aqui um slide, eu preparei um slide para justamente tirar esse tipo de dúvida aqui. Pessoal, existem esses 4 tipos principais de movimento, tá? A gente estudou com fórmula os 3 primeiros, tá? Então, eu comecei a parte de Física 1, e agora a gente está indo para Física 1, com o movimento retilíneo uniforme, MRU. Ou a gente às vezes acaba omitindo o retilíneo, né? Mas agora que existe o circular, eu preciso dizer se o movimento é retilíneo ou circular. O movimento retilíneo uniforme, ele só tem essa formulinha aqui, S igual a S0 mais VT. A velocidade dele é constante. Por isso que ele não tem aceleração tangencial. Essa aceleração que a gente aprendeu das fórmulas, V igual a V0 mais AT, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, o nome dela é aceleração tangencial. A gente não usava o nome tangencial porque não tinha uma outra aceleração. Agora que eu tenho 2, eu tenho que dar sobrenome, né? É que nem ter 2 Saras na sala e eu chamar só Sara. Eu tenho que dizer o sobrenome ou alguma característica para diferenciar as 2 Saras que existem, tá? Então, ó, essa aceleração tangencial, ela não existe. Nem centrípeta, porque o movimento é retilíneo. Sara, entendeu isso aqui? Entendi. Depois, a gente aprendeu o MOVE, né? Ou movimento retilíneo
uniformemente variado. Aqui as formulinhas são V igual a V0 mais AT, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, e delta S igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Essa última fórmula você pode colocar também como S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Tá? Eu só passei o S0 para a esquerda e S menos S0 é delta S. Esta aceleração aqui é a nossa aceleração tangencial. Por que o nome da aceleração é tangencial? Porque o nosso carrinho ele acelera nessa direção, que é uma direção tangente à direção da trajetória. Por isso que o nome da aceleração é aceleração tangencial, porque ela vai tangenciando a trajetória. Então eu coloquei aqui, ó, velocidade variável, então tem aceleração tangencial, tá? Inclusive essa aceleração tangencial é calculada como a variação da velocidade pelo tempo. E como o movimento é retilíneo, não tem aceleração centrípeta. Foi, Sara, essa parte? Foi. Agora, a gente vai para o movimento circular uniforme. Se o movimento circular é uniforme, a velocidade dele é constante, vale sempre a mesma coisa. Então, se o carrinho estiver nessa posição, a velocidade dele está aqui. Eu vou aqui, ó, de outras cores, tá? Ora, pessoal, como esse movimento é circular, existe uma aceleração apontando para o centro. E foi isso que a gente viu como aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é o quadrado da velocidade dividido pelo raio. Então, basta o corpo ter velocidade para ele ter aceleração centrípeta, tá? Só que além dele ter que ter velocidade, além dele precisar ter velocidade, ele precisa ter um raio, né? Ou seja, ele precisa estar efetuando um movimento circular. Por isso que não existe aceleração centrípeta nos movimentos retilíneos, tá? Porque não tem raio do movimento retilíneo. Então aqui existe uma aceleração centrípeta. Então a velocidade é constante, não tem aceleração tangencial, e o movimento é circular, não tem aceleração centrípeta. O quarto tipo de movimento, perdão, tem aceleração centrípeta, tá bom? Não tem aceleração tangencial, mas tem aceleração centrípeta, tanto que ela aponta para o centro, vocês estão vendo aqui. No movimento circular uniformemente variado, eu tenho as duas acelerações, porque a velocidade muda, ela varia, então tem a aceleração tangencial, e o movimento é circular, então também tenho a aceleração centrípeta, tá? Então, gente, olha só, se a velocidade aqui é variável desse carro, tá? Vamos supor que você tem aqui a velocidade dele. A gente tem, se ele estiver aumentando a velocidade dele, tá? Se a aceleração tangencial for positiva, a aceleração tangencial está no sentido e na direção da velocidade. Assim como ela é no movimento retilíneo, tá? A aceleração tangencial, ela sempre vai estar na direção da velocidade. Ela vai ter o mesmo sentido se a velocidade estiver aumentando, ou vai ter sentido oposto se a velocidade estiver diminuindo. E a aceleração centrípeta, ela aponta para o centro. Então agora eu tenho duas acelerações. Eu posso somar essas duas acelerações? Com certeza, tá? Só que eu tenho que somar vetorialmente. Então a aceleração resultante neste ponto aqui, ela está para cá, ó. Então essa é a aceleração resultante. A gente vai calcular fazendo Pitágoras. É a centrípeta ao quadrado mais a tangencial ao quadrado. Então é assim que a gente calcula a aceleração resultante. Entendeu isso aí, Sara? Entendi, mas uma coisa que eu tava confundindo. Tipo, a gravidade é uma aceleração tangencial. Opa, como é que é? A gravidade é uma aceleração tangencial? Depende. É porque que acontece? Teve até uma questão que era uma balanço e, tipo assim, tinha a tração do fio. Só que ela estava no ponto mais
baixo. Isso teve até a ver... Cortou, peraí, cortou. Fala de novo aí, por favor. Então, tinha até uma questão que tava falando que balanço e ela tá mais baixo. Tá cortando, Sara, tá cortando. Tu tá mexendo no mouse? Não, tô mexendo em nada. Tá, fala de novo aí mais uma vez, porque cortou. Fala devagar. Tá, tinha uma questão que tinha uma garota em um balanço e tinha atração. Só que ela tava no ponto mais baixo. Isso teve até a ver com a questão que você fez ontem. Só que ele desconsiderou a aceleração tangencial. Ele se contou como uma resultante para cima, que seria, no caso, acho que é normal. Então, tipo assim, eu não estava entendendo como existia nesse caso, como ele desconsiderava a aceleração tangencial e só considerava a aceleração centrípeta, que no caso estava apontando para o centro mesmo. Tá, vamos lá então fazer esse esquema que você está propondo, ó. Uma garota no balanço, tem aqui um balanço, né? Vou colocar o suporte aqui para prender o balanço. Vai ficar a mão livre, né? Vai ficar cagalhão, mas vamos lá. Aí você tem aqui o balanço. Aí você tem a garota, que eu vou representar como se fosse essa bolinha aqui. O problema que você está considerando, ele fala no ponto mais baixo do balanço, não é? Isso. Então vamos lá. Forças que estão atuando aqui na garota. As forças na garota só? Em relação à atração mesmo e ao peso. E tem a normal também, né? Deixa eu simplificar o esquema para todo mundo entender. Eu vou, em vez de colocar a garota no balanço, eu vou colocar uma esfera amarrada a um fio, que vai ser a mesma coisa. Tá? Vai responder a sua dúvida da mesma forma. Vou colocar ela mais embaixo aqui. Aí a trajetória seria essa aqui, né? O problema falou sobre essa posição mais baixa? Isso. Vamos ver as forças que estão atuando aqui. Tração. E peso. No caso da garota, no balanço, se ela estiver falando as forças que atuam na garota, aí você só trocar a tração pela normal, tá? Mas o raciocínio vai ser rigorosamente o mesmo, tá? O lance é o seguinte, Sara. A velocidade aqui é igual a zero, você concorda comigo? Sim, porque nesse momento ele fica em repouso, né? Isso, ela para. Aqui a velocidade é máxima, né? Tá considerando como se... Eu achava que fosse zero também nesse ponto aí. Então é parar. Então, eu confundo também com... Como é que a garota vai chegar aqui nesse ponto? Eu confundo esse esquema com quando a gente joga alguma coisa para cima, que no ponto máximo a velocidade é zero. Então, só você pegar... Então, só você pegar uma linha, pega um fio dental, pega teu batom, amarra teu batom no fio dental e faz um pêndulo. Você vai ver que quando o pêndulo chegar... Sara, já pensou? Tu amarra um fio, amarra o batom na ponta. Aí você solta o batom. O batom para aqui do nada. Alguma entidade parou o teu batom. Pode sair correndo dali que tu não tá sozinho. Tá? Então, se você soltar o batom dessa posição, ele vai fazer isso, um movimento pendular. É claro que ele vai diminuindo a oscilação dele, porque ele perde energia nessa queda, né? Mas aí é outro papo. Mas ele não vai parar aqui embaixo. Você não vai soltar, ele vai parar aqui. Até a minha caneta, tá vendo aqui? Quando eu solto, ela passa da posição mais baixa. Olha o que ela faz, ó. Tá vendo? Ela não vai parar aqui, só se eu travar. Se eu deixar girar, ela não vai parar, ó. Ela vai embora. Entendeu? Entendi. Então, aqui nessa posição mais baixa, ela tem a velocidade máxima e aqui ela volta a ter velocidade zero. Se a gente considerar um esquema que não tem perda de energia, que a velocidade vai do zero, vai para o ponto máximo e volta a ser zero, é razoável a gente supor que nesse trecho aqui eu tenho um movimento acelerado, tá? E nesse trecho aqui eu tenho um movimento retardado, tá bom? Nesse trecho aqui. Porque a velocidade vai diminuindo, beleza? Uhum.
E aqui a velocidade vai aumentando, tá certo? Entendi. Então, se você pegar a trajetória da pedrinha em vários pontos, se a velocidade está aumentando, a gente tem um vetor aceleração tangencial cada vez maior, tá? Beleza? Beleza. E depois, se você considerar nesses outros pontos aqui, ó, se a velocidade está diminuindo, não, vamos supor que a velocidade aqui é zero, vamos supor que a velocidade aqui embaixo é de 10 metros por segundo e aqui volte a ser zero. Então a velocidade vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tá? E aqui você já começa a ter uma aceleração para trás, porque a velocidade vai precisar diminuir. Tá certo? Uhum. Esse movimento, tá? Ele pode ser feito com aceleração constante ou não. Isso aí vai depender do tipo de movimento, se tem atrito, se tem resistência com ar, enfim. O lance é o seguinte, quando ela chegar no ponto aqui mais baixo, vai ter alguma aceleração que é perpendicular à trajetória. Certo? Por que esse tipo de aceleração ele não entra no cálculo da força centrípeta? Essa foi a sua pergunta. Eu só aproveitei o movimento para te dizer que esse movimento ele não é uniforme, tá? Ele é acelerado e depois ele passa a ser retardado. Esse movimento ele não é de nenhuma forma uniforme. Ele tem as duas acelerações, né? Quando ele chega no ponto mais baixo da trajetória, Sara, tá? Ele tem aqui próximo ao ponto mais baixo, você está vendo que o vetor, tá? Ó. Deixa eu só te mostrar um negócio aqui. Esse vetor, peraí que apagou a porra toda aqui. Esse vetorzinho aqui, ó. Rapidinho. Esse vetorzinho aqui, assim que você acaba de soltar a pedra, tá? A velocidade, é porque a gente não deu energia ainda, tem coisa que eu não posso falar ainda, porque vai ficar muito solto, tá? Mas à medida que o corpo cai, a velocidade vai aumentando. Isso aí vocês já viram em física, né? Altura igual a gt ao quadrado sobre 2, tá? E velocidade igual a gt. Usando essas fórmulas, a gente consegue provar que à medida que o tempo passa, à medida que a altura de queda aumenta, a velocidade aumenta cada vez mais, tá? Então, esse incremento de velocidade, ele vai sendo cada vez maior à medida que você chega aqui embaixo. Quando você chega aqui embaixo, tá? Já acontece a situação contrária. O vetor velocidade que estava nessa direção, ele passa a assumir a direção oposta. Então, em algum momento, esse vetor velocidade ele tem que inverter de direção, certo? Sim. A hora que esse vetor velocidade tangencial inverte de direção, né, a aceleração também inverte de direção. Então, a gente pode desprezar a aceleração tangencial nesse ponto mais baixo aqui, porque é o momento que a aceleração tangencial está mudando de direção. Então, a gente pode considerar que ela é praticamente zero, tá bom? A gente pode considerar que esse corpo, ele preserva essa velocidade máxima durante um pouquinho antes e um pouquinho depois, porque é uma diferença tão pequena que a gente pode desprezar. Praticamente antes de atingir a posição mais baixa, tá? A velocidade já está muito próxima dessa velocidade máxima, porque a altura que ele vai percorrer já é bem pequenininha. Então a gente pode, nesse ponto mais baixo, desprezar essa aceleração tangencial e ficar só com a aceleração centrípeta, tá? Por isso que a gente só usa tração menos peso igual a mv ao quadrado sobre r. E essa velocidade é a velocidade no ponto mais baixo. Por isso que dá para desprezar a aceleração centrípeta, tá bom? Perdão, a tangencial. Entendi, mas eu achei difícil, tipo, pensando nisso. Não, o lance é o seguinte, você não precisava nem pensar nisso tudo na questão, né? Porque se ele mandava você desprezar a aceleração tangencial, você só teve que... o que te consumiu foi por que ele desprezou a aceleração tangencial. E não fazer a questão, né? Já que ele manda desprezar, tu não faz. Certo? É, porque, tipo, eu até confundo também com o problema, por exemplo, de canhão. A única força que atua, no caso, É o seria peso. o peso, né? Isso.
Eu confundo essas forças todas aí. Tipo, óbvio que não tem tração também, mas de uma certa forma, sei lá, não sei se tem eu confundi com centrípeta, eu confundi com tudo. Quando você tem um canhão, vou tentar desenhar um canhão aqui. Quando você tem aqui um canhão, você vai dar um tiro de canhão. É claro, ô Sara, que você aplica uma força quando o projétil vai sair do canhão, certo? Certo. Senão ele não sai. Se você deixar só sobre a ação do peso, ele inclusive vai descer, não é? Então ele tem um sistema aqui, tem uma engrenagem que vai aplicar uma força violenta aqui. A partir do momento que ele aplicou uma força violenta nesse canhão, o projétil ele vai cumprir a trajetória dele por inércia, né? Só que ele vai ficar à mercê só do peso, por isso que ele vai descer. Se não tivesse o peso, ele ia embora na mesma trajetória que a força foi. Se fosse no espaço um tiro desse, sem ação de nenhum campo gravitacional, ele ia disparar esse projétil e ele ia embora. Só que como tem peso, ele vai fazer isso aqui. Ó. Entendeu? Mas a força que atua nele é sempre o peso. Porque, Sara, se essa força F atuasse durante todo o movimento, ele não ia para baixo nunca, ele ia subir para sempre. Entendeu? Entendi. Mas são situações diferentes que você está colocando aqui, tá? Esse no pêndulo, você estava perguntando por que não tem aceleração tangencial nesse ponto mais baixo. Tá? Agora, nos outros pontos tem aceleração tangencial, tá? Porque o movimento não é uniforme. Você tem uma aceleração tangencial aqui e você tem uma aceleração centrípeta. Você tem as duas, tá certo? Tá bom. Por isso que esse tipo de movimento, ele praticamente não é abordado. Tá tranquilo? No caso da bolinha, onde a velocidade é zero, é só tangencial também? Não, é só a centrípeta também? Onde a velocidade é zero, É. não, aí não tem aceleração nenhuma, né? Tanto que a corda não fica tensionada. Ah, tá bom. Tá? Por que não tem aceleração nenhuma aqui? Tá? Porque a velocidade é zero. A aceleração centrípeta não é V ao quadrado sobre R. Tá bom. Uhum. Se não tem velocidade, você não tem aceleração centrípeta. Tá, beleza. Tá bom? Aí você vai ter que representar aqui a tração e o peso. Aí vai ter que projetar a tração e vai igualar essas duas forças. Mas, em princípio, ainda não tem velocidade nenhuma. Deixa eu pegar alguns exercícios aqui. Por exemplo, esse 26 da UERJ. Uma pessoa gira uma bola presa a um fio. Por mais rápido que seja o movimento da bola, as duas extremidades do fio nunca chegam a ficar no mesmo plano horizontal. Considere o sistema de referência inercial. Projeções das forças T, que é a tração no fio, e T, o peso da bola sobre os eixos X e Y, respectivamente, estão melhor representadas em... Então, vamos lá. Forças que estão atuando nesse movimento circular. Eu tenho a tração e eu tenho o peso. Ele está mandando aqui a gente projetar a tração. Se a gente tem que projetar a tração, eu preciso transportar esse meu ângulo θ. Esse ângulo θ que está aqui, ele passa a ficar nessa posição. E aí a tração ela vai ser representada por Tx e Ty. Aí eu mostrei para vocês que quando a componente x ela está colada no ângulo, é cosseno. Quando ela está afastada do ângulo, é seno, tá? Então essa componente x é t seno de θ e a componente y é t cosseno de θ. Então nessa questãozinha aqui, o gabarito é peso para baixo, t cosseno para cima e t seno para a direita, tá? Então, letra C. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa ou não entendeu o que eu fiz?
Oi, Nara, você me perguntou essa questão aqui? Alguém me perguntou essa. Eu perguntei, Sara. Sara, vamos lá então. Não sei se dá para ler. Deixa eu fazer a apresentação aqui. Vamos lá. Um viaduto em forma de arco de raio R é construído sobre uma ferrovia. Muitas pessoas sentadas dentro de automóveis e ônibus, também sobre assentos de motos, comentam que parecem ficar mais leves no ponto mais alto do viaduto, principalmente quando passam nesse ponto em grandes velocidades. Um motociclista, ao atingir o ponto mais alto do viaduto, como mostra a figura, percebeu que estava a ponto de perder o contato entre seu corpo e o assento da moto. Aí está a foto aqui do motociclista no ponto mais alto do viaduto. Nesse momento, qual a melhor atitude a ser tomada por ele? Então, forças que estão atuando aqui no motociclista. Peso e anormal. Pessoal, como o centro da trajetória está aqui, a gente vai usar a expressão da força centrípeta, não é? O que é a força centrípeta? Quem aponta para o centro, menos quem aponta na direção oposta ao centro, não é? Então vai ser peso menos normal é mv ao quadrado sobre r. Se a gente isolar a normal, se eu passar esse menos n para a direita e o mv ao quadrado sobre r para a esquerda, eu vou ficar com normal igual a peso menos mv ao quadrado sobre r. Então, essa é a expressão da normal. Pessoal, a única coisa que ele pode alterar aqui é a velocidade da moto, né? O peso dele, ou seja, o produto da massa pela gravidade, é impossível. E o raio da trajetória é impossível dele alterar. Ele só tem condições de mexer no raio, na velocidade, tá? Eu quero que vocês percebam que quanto maior a velocidade, quanto mais ele aumentar essa parcela aqui, mais próximo de zero a normal vai chegar, né? Se ele aumentar essa parcela aqui, ao ponto disso ser igual ao peso, a normal vai ser igual a zero e ele vai perder o contato, tá bom? Então, ó, qual a melhor atitude a ser tomada por ele? Letra A, ele deve manter a velocidade da moto constante. Pessoal, se ele mantiver a velocidade da moto constante, ó, para que seu peso tenha intensidade igual à força normal. O peso não tem intensidade igual à normal, tá? A normal é peso menos mv ao quadrado sobre r. Em momento nenhum aqui em cima o peso tem intensidade igual à normal. Então essa letra A é falsa. B, ele deve aumentar a velocidade. Se ele aumentar a velocidade, se ele aumentar muito isso aqui, ele provavelmente vai levar a normal a zero, tá? Aí ele vai voar, ele vai perder o contato. Aumentar a velocidade, não vou nem ler o resto. A letra D e a letra E falam a coisa correta, que é diminuir a velocidade. Vamos ver a justificativa. Letra D. Ele deve diminuir a velocidade da moto para que seu peso tenha intensidade igual à força de contato entre ele e o assento. Lança o seguinte, pessoal. A letra E fala o seguinte. Ele deve diminuir a velocidade da moto de modo a aumentar a intensidade da força de contato, que é a força normal entre ele e o assento. Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Que ele tem que diminuir a velocidade, é claro, né? Agora, para que seu peso tenha intensidade igual à força de contato. Será que ele vai conseguir diminuir a velocidade, tá? Será que ele vai conseguir diminuir a velocidade, tá? Para ele fazer isso, né? Diminuir a velocidade para que seu peso tenha igual a intensidade da força de contato entre ele e o assento, ele precisa parar. Se ele ficar parado, se a velocidade for igual a zero, se ele desligar a moto lá em cima, aí a normal vai ser igual ao peso. Então vamos ver se a letra E está apresentando alguma coisa melhor, né? Se ele diminuir a velocidade da moto, ele vai aumentar a normal. Correto. Porque se ele diminui essa parte aqui, ele consegue aumentar a normal. A letra D está mandando o cara. A letra D ela está dizendo que o cara precisa parar. Não necessariamente ele precisa parar. Ele pode diminuir a velocidade dele, porque se ele está na iminência de perder o contato, ele está rápido demais. Então, se ele diminuir a velocidade, ele consegue executar o movimento circular
colado na moto, né? Ou seja, vai ter força normal. Por isso que o gabarito aqui é a letra E. A letra D está mandando ele parar, né? Está dizendo para ele diminuir a velocidade para o peso ficar igual ao normal. Só que se ele diminuir a velocidade, o peso só vai ficar igual ao normal se ele diminuir a ponto de parar. E a letra D não está deixando isso bem claro. Entendeu, Sara, essa questão? Entendi agora, eu tinha ficado entre a D e a E mesmo. Deixa eu manter aqui. Bom, me perguntaram essa aqui, né? Eu vou apagar isso aqui. Eu vou fazer essa questão com vocês porque aqui tem um conceito de trabalho que eu não expliquei ainda. Ó, vou tomar um pouquinho de água aqui. Eu vou falar sobre isso. Bom, vamos lá, pessoal. Considere na figura abaixo a representação de um automóvel com velocidade de módulo constante, fazendo uma curva circular em uma pista horizontal. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparece. A força resultante sobre o automóvel é... taranana, e, portanto, o trabalho realizado por ela é... Pessoal, forças que atuam no automóvel aqui. A gente tem, ó, o automóvel está com velocidade constante. Eu vou botar todas as forças que existem aqui. A gente tem um atrito frontal entre o pneu e o asfalto. A gente tem a força do motor, que está impulsionando o carro para frente. E, obviamente, essa força do motor ela está igualando com esse atrito. Ou seja, não existe nenhuma força resultante, tá, na horizontal. Tá? Então, aqui é o atrito das rodas, né, que a gente sabe que o movimento da roda ela gera um atrito estático. A gente tem o peso que está entrando no computador de vocês e a normal que está na direção de vocês. As duas também se anulam, tá? A gente vai representar assim o peso e a gente tem aqui a normal. Esse aqui é o símbolo para saindo do papel, esse aqui é o símbolo para entrando no papel. Elas também se anulam. Mas a gente tem aqui um atritozinho lateral. Carro fazendo curva plana, a gente já viu, né? Esse aqui é um atritozinho lateral. E é esse tipo, pessoal, de atrito que é a força centrípeta. Então, a força centrípeta, que no caso aqui é o atrito lateral entre o pneu e o asfalto, ela aponta para o centro. Como esse carro tem essa velocidade aqui, ó, deixa eu... Tem essa velocidade azulzinha, aqui é a velocidade dele, correto falar que a força resultante, que é a força de atrito, é porque o FAT cancela com a força do motor e a normal cancela com o peso. Então, a única força resultante é a força de atrito, que é perpendicular à velocidade. Tá? E, portanto, o trabalho... Agora, essa parte que eu não expliquei para vocês ainda, né? O trabalho realizado por essa força resultante. Aí, na próxima aula, que eu vou dar trabalho, eu vou mostrar para vocês que o trabalho é a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, como o ângulo entre a força e o deslocamento vale 90 graus, e como o cosseno de 90 graus vale zero, o trabalho dessa força resultante vale zero, tá? Por isso que o gabarito dessa questão é a letra B, mas eu não expliquei ainda essa segunda parte. Eu tinha que ter colocado essa questão no módulo de trabalho, né? Eu dei bobeira aqui. Foi Sara ou Inara que perguntou essa? Eu, Sara. Entendeu essa questão aí, Sara? Entendi, eu tinha ficado confusa na parte de trabalho mesmo. Porque o trabalho é força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Tá bom?
Então, por isso que o trabalho é zero, dessa força. Deixa eu ver uma outra questão aqui. Alguém me perguntou essa? Vou fazer essa questão 40 com vocês. Ela é interessante, ó. Vamos lá, 40. Convidado para substituir Felipe Massa, acidentado nos treinos para o Grande Prêmio da Hungria, o piloto alemão Schumacher, está escrito errado, desistiu após a realização de alguns treinos, alegando que seu pescoço doía, como consequência de um acidente sofrido alguns meses antes, e que a dor estava sendo intensificada pelos treinos. A razão disso é que, ao realizar uma curva, o piloto deve exercer uma força sobre sua cabeça, procurando mantê-la alinhada com a vertical. Tá? O que acontece? Quando o carro está fazendo uma curva nessa velocidade, que é absurda, tá? A gente tende, a nossa cabeça, ela tende a sair junto com o corpo. Né? Então, o nosso corpo vai para cá. Né? A gente tem que fazer uma força para acertar a cabeça. Porque a nossa cabeça é literalmente puxada para fora da curva. Tá? A gente tende a sair pela tangente, o cara tem que voltar com o corpo todo, inclusive com a cabeça dele. Né? Então, por isso que o piloto ele tem que ter um preparo físico excelente. Às vezes o pessoal pensa assim, o cara fica dentro do carro. Repara que a cabeça do piloto está sempre fazendo força com a cabeça, para manter a cabeça no lugar, porque se ele entrar numa curva muito rápido, né, obviamente ele vai... Tanto que se você entrar numa curva muito rápido, você vai perceber que você vai fazer uma força para manter a tua cabeça e teu corpo na posição reta. Tá? O tronco do piloto está preso por 200 milhões de cintos. Tá? Agora, a cabeça dele não, está solta no pescoço. Então ele tem que fazer bastante força no pescoço, tá? Para manter a cabeça dele na posição certa para conseguir pilotar o carro ficar com a cabeça alinhada com os comandos, né? Então, considerando que a massa da cabeça de um piloto com capacete seja de 6 kg e que o carro esteja fazendo uma curva de raio 72 a uma velocidade de 216 km por hora, assinale a alternativa correta para a massa que sujeita a aceleração da gravidade dá uma força de mesmo modo. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou desenhar só a cabeça do piloto, que é isso aqui. Existe uma força centrípeta que está puxando todos os corpos para o centro da curva. Né? Essa força centrípeta ela é mv ao quadrado sobre R. É assim que a gente calcula essa força. No caso dessa força, pessoal, ela tem uma natureza inercial, tá bom? Um pouco mais... não tem nenhuma força em especial atuando aí, é uma força inercial. Então, a massa é 6 quilos, a velocidade não pode colocar 216, tem que ser 216 dividido por 3,6, que dá 60. E o raio da trajetória dá 72. Vai dar 3.600 dividido por 72. Então, isso aqui vai dar 50. Tem uma força de 300 newtons, tá? Então, ele precisa compensar uma força de 300 newtons que está atuando sobre a cabeça dele. Essa é a força que ele vai ter que colocar no pescoço para manter a cabeça dele na direção correta. Ele quer saber o seguinte: assinale a alternativa correta para a massa que sujeita a aceleração da gravidade dá uma força de mesmo módulo. Eu vou considerar a aceleração da gravidade aqui como 10. Ou seja, ele está falando o seguinte: se eu aplicar a segunda lei de Newton, F é igual a ma, com a aceleração valendo 10, que massa seria essa? Então, se eu pegar essa força de 300 e colocar a aceleração valendo a aceleração da gravidade, a gente conclui que seria uma massa de 30 quilos. Isso equivale a dizer o seguinte, pessoal: é como se ele estivesse tentando, tá? É como se ele estivesse tentando erguer com a cabeça uma massa de 30 quilos.
essa é a força que o pescoço dele fica sujeito. Por isso que ele estava com o pescoço ferrado aí, tá? Eles são submetidos a uma força centrípeta, a uma aceleração centrípeta, tá? Também muito grande. Então eles precisam fazer uma força muito grande para compensar esse movimento deles de sair pela tangente, tá bom? Todo o corpo deles quer sair pela tangente, tá? Inclusive a cabeça. Então ele precisa fazer uma força no sentido a compensar isso, tá? Eles querem fugir da trajetória, tá? Então eles têm que fazer uma força para se manter dentro da trajetória para poder compensar isso tudo, tá? Isso no caso a força na cabeça dele, tá? A força que atua na cabeça dele. Cabeça dele junto com o pescoço quer ir para fora, tá? Tá sendo empurrado para fora quando ele faz uma curva fechada, tá? Então ele tem que colocar a cabeça de volta no lugar. Só que para ele colocar a cabeça de volta no lugar, tem uma força de 300 newtons puxando a cabeça dele para fora. Então ele tem que fazer uma força de 300 newtons para colocar a cabeça de volta no lugar. Por isso que isso é extremamente cansativo, tá? Por isso que tem que estar com o pescoço muito forte. Existem exercícios específicos para isso. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Se a gente for calcular a aceleração centrípeta aqui, pessoal, ó, que é só V ao quadrado sobre R, vai ser 3.600 sobre 72. Vai dar uma aceleração centrípeta de 50 metros por segundo. Tá? Dá uma aceleração centrípeta de 50 metros por segundo, 5 vezes o valor da gravidade. Então seria uma aceleração de 5G. Tá? Se vocês olharem uma corrida de Fórmula 1, na hora que vai para dentro da cabine do piloto, fica a força G ali embaixo. Tá? A força G é a força a qual o piloto está sujeito. A gente está sujeito a 1G, que é a força que é a nossa massa vezes a gravidade. Se a gente for aumentando os Gs, vai ficando cada vez mais difícil para a gente executar os movimentos, tá bom? Então, no caso de Fórmula 1, nessa situação, a cabeça dele está sujeita a uma força de 5G. Tanto que se for rápido demais, se aumentar muito, o cara desmaia. Eu já disse para vocês, né, que o nosso corpo tem uma tolerância com essa força G. Se aumentar 10G, 15G, acho que a gente já desmaia. Deixa eu ver se tem alguma teórica. Deixa eu terminar. Nada disso que eu queria fazer. 39 aqui, pessoal. Curvas com ligeiras inclinações em circuitos automobilísticos são indicadas para aumentar a segurança do carro a altas velocidades, como, por exemplo, esse circuito que ele está falando, Mega Super Speedway, um circuito realizado para corridas promovidas pela NASCAR. Considere um carro como sendo um ponto material percorrendo uma pista circular de centro C, inclinada de um ângulo alfa e com raio R constante, como mostra a figura, que apresenta a frente do carro em um dos trechos da pista. Se a velocidade do carro tem módulo constante, é correto afirmar que o carro... Aqui ele vai falar sobre aceleração vetorial, né, direção radial, então vamos ficar atentos a essas opções. Vou pegar mais um golinho d'água. Pessoal, o lance é o seguinte. Forças relevantes que estão atuando aqui no carro nessa situação. Peso e normal. Lá no slide de movimento de dinâmica em trajetória curva, eu mostrei para vocês exatamente esse caso aqui, né? A gente vai ter que projetar a normal. A gente vai ter que projetar a normal na direção X e vai ter que projetar a normal na direção Y, certo? E aí aqui a normal na direção Y é igual ao peso e a normal na direção X, a componente horizontal da normal, ela é o mv ao quadrado sobre R. Ou seja, a força centrípeta da parada é a componente horizontal da normal, tá?
o que é aceleração vetorial? Aceleração vetorial pode ser aceleração tangencial, pode ser aceleração centrípeta, ou pode ser a soma das duas, tá bom? São todas acelerações que têm vetor. Ó, aqui, ó. A centrípeta é uma aceleração vetorial, a tangencial também é uma aceleração vetorial, e a soma das duas, obviamente, também é uma aceleração vetorial. Né? É uma aceleração que tem direção e sentido. Isso que seria uma aceleração vetorial. Então, letra A, não possui aceleração vetorial. Falso, tá? Por que isso aqui é falso, pessoal? Ó, ele está falando aqui, um carro como sendo um ponto material percorrendo uma pista circular, tá? Com ângulo alfa e raio constante, e apresenta a frente do carro em 3D. Ele não está falando aqui que o carro está com velocidade constante ou com velocidade variável. Então, vamos lá. B, possui aceleração com módulo variável. Tá? Eu vou considerar aqui que o carro está com velocidade constante, porque ele tinha que dar essa informação. Vou considerar que ele está com velocidade constante. Ó. Possui aceleração com módulo variável, direção radial e no sentido para o ponto C. Letra C, aceleração com módulo variável, tangente à trajetória circular. Letra D, aceleração com módulo constante, direção radial e no sentido para o ponto C. E a letra E, aceleração com módulo constante e tangente. O lance é o seguinte, pessoal. Aqui ele só está considerando duas direções para aceleração. Tá? Ou ele está considerando a direção tangencial, ou ele está considerando a direção radial, que é a direção do centro. Tá? Ou é uma ou outra. Se não tem uma terceira opção, e já que sempre existe a aceleração centrípeta, porque o movimento é circular, eu vou concluir que a velocidade está constante. Tá? Ele não me disse, mas pelas opções eu concluo que a velocidade é constante. Tá? Porque não pode ter esse caso aqui, ó, esse número 4, que aqui eu tenho as duas acelerações. Porque ele não me dá essa opção aqui. Então, se a velocidade é constante, tá? Se a velocidade é constante e tem aceleração centrípeta com certeza, eu sei que a direção é radial, tá? A direção, então, direção radial. Então, ou é a letra B ou é a letra D. A letra A não pode, porque tem aceleração centrípeta, e a letra C e a letra E falam em aceleração tangente à trajetória. Quem é tangente à trajetória é a velocidade, não é a aceleração. Na letra B, tá, ele fala que a aceleração tem módulo variável. Se a velocidade é constante, a aceleração na parada aqui é centrípeta, que é V ao quadrado sobre R, tá? Que vale sempre a mesma coisa e sempre aponta para o centro, tá? O valor dela é igual. O valor seria diferente se a velocidade mudasse. Mas aí, se a velocidade mudasse, ia ter a tangencial também e a resultante não ia apontar para o centro. Por isso que o gabarito aqui é a letra B. Essa questão é um pouquinho chata para analisar. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre ela? Tá? Movimento circular sempre tem essa aceleração radial, sempre, tá? Se ele for uniformemente variado, vai ter aceleração tangencial, e aí a resultante vai ser a soma das duas. Mas nesse caso aqui, ele só tem aceleração radial, tá? Porque as outras opções são tangentes, e aí tem que ter pelo menos a radial. Pessoal, vou mandar a lista para vocês hoje, tá? Vou colocar isso aqui na plataforma, tá? Vou colocar na parte de material extra, porque isso aqui não é nem de Física 1 nem de Física 2, e vou postar a lista para vocês até hoje de noite, tá bom? Então, vejo vocês na segunda-feira, bom feriado para todo mundo aí, aproveitem para colocar a matéria em dia. Um abraço aí, gente. Tchau, tchau.